Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso com o Paulo Peixoto, que é professor da Damásio, especialista em Direito Constitucional. Paulo Peixoto, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, temos uma série de novidades de hoje, mas nós íamos falar apenas dos processos em andamento do ex-presidente Bolsonaro no que se refere à suposta tentativa de golpe, não é? Eu queria saber quais são as possíveis implicações. Nós temos delações, ou na verdade depoimentos até de testemunhas, como os comandantes do Exército e da Aeronáutica, que confirmaram que aquela minuta foi recebida mesmo por ele. Aí hoje nós tivemos a notícia que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente por crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público. Isso por conta da falsificação da vacina, do atestado de vacina, entrou no Conect SUS, foi impresso no Palácio do Alvorada, esse certificado. E aí eu queria saber quais são as implicações e se há uma ligação. Porque se fala, por exemplo, que esse sistema das vacinas seria o mesmo elo com o processo das milícias digitais. Então, como é que o senhor avalia toda essa situação? Bom, a situação do ex-presidente está se complicando cada vez mais. Eu acredito que esses depoimentos do comandante do Exército, brigadeiro também da Aeronáutica, fizeram com que um novo cenário surgisse, né? Algo que antes ainda estava na dúvida se realmente houve ou não alguma participação dele, se de fato ele teria ou não convocado os ministros ou os comandantes para discutir a questão da minuta do golpe. Agora a gente vê que eles confirmam que houve uma reunião, que houve uma participação, e isso começa a figurar uma situação em que o ex-presidente seria um verdadeiro mentor. Então, e a minuta seria aquela encontrada na casa do Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça. Exatamente. Ainda que ele não tivesse assinado, mas a partir do momento que aparece esse depoimento, que afirma que ele convocou uma reunião, que ele apresentou, que houve uma discussão sobre o tema, inclusive o comandante do Exército afirma que essas medidas judiciais que poderiam ser tomadas, como um estado de defesa, estado de sítio, que era mais ou menos a ideia deles, não tinham respaldo jurídico. E se nós olharmos de fato na Constituição, quando se fala de estado de defesa, estado de sítio, são medidas que estão previstas, elas podem ser utilizadas, mas há pressupostos específicos. Então, por exemplo, para o estado de defesa, eu preciso que haja uma grave uma instabilidade institucional que afete a ordem pública, que afete a paz social. No contexto que nós tínhamos, não me parece que havia uma situação como essa, de as instituições não estavam funcionando. Houve o relatório feito inclusive pelas Forças Armadas que não conseguiu detectar nenhum problema nas urnas eletrônicas. Em princípio seria para não aceitar o resultado das eleições sem que houvesse comprovação de fraude nas urnas. Exatamente. Então, não havia, desse ponto de vista do Estado de Defesa, um pressuposto. Do Estado de Sítio, é uma situação mais ainda excepcional, que implica numa grave comoção de repercussão nacional que afete o próprio Estado democrático. Não me parece que, ainda que houvesse desconfiança em relação às eleições, às urnas, a nossa democracia não estava afetada naquele momento a ponto do presidente da República determinar que aquela medida fosse a melhor. A GLO, por exemplo, foi cogitada por Lula e depois descartada porque daria o comando da situação ao Exército quando houve a invasão dos poderes. Uma situação como aquela poderia levar à adoção dessa medida. Também a GLO ela está muito relacionada com a área da segurança pública. Naquele caso envolvendo o 8 de janeiro, talvez, se o presidente assim quisesse, poderia até utilizar, mas diante da desconfiança das Forças Armadas, ele optou por fazer a intervenção federal mesmo e resolveu a situação, pelo menos conteve ali todo aquele caso. Então, o que eu vejo diante dessa situação e agora do indiciamento em relação ao cartão de vacina, se complica o cenário do ex-presidente, isso pode, no caso da vacina, implicar agora na primeira denúncia, que vai ser talvez oferecida pelo PGR. Depende do PGR, que tem que aceitar se as provas são suficientes, porque são 17 indiciados, Exatamente. Não é apenas o ex-presidente Bolsonaro, né? Exato, então provavelmente se ele oferecer a denúncia, vai ser contra o ex-presidente e os demais que estão envolvidos, né? Uma vez que, inclusive, um dos crimes seria a associação criminosa, essa organização para tentar, de algum modo, afetar os dados. Então, talvez vai ficar essa situação na mão do PGR, que pode oferecer as denúncias, vai ser a primeira. Agora, com relação à situação da tentativa de golpe, então, acho que ainda o processo vai caminhar, a investigação ainda precisa de mais elementos.
esses depoimentos que foram feitos precisam ainda ser novamente apurados, talvez indagar novamente os comandantes. Por quê? Foi a palavra deles e aí nós temos as provas que estão aparecendo. Tem o vídeo, por exemplo, daquela reunião em que se falou sobre isso, né? Tem o vídeo já é um indício, já é um indicativo a mais ainda que pode complicar a situação. Então eu vejo esse cenário com relação, repetindo, às vacinas, uma possível denúncia, ainda com relação à questão do golpe, talvez ainda um avanço da investigação para que ele possa, no fim, talvez ser indiciado. E pode chegar até os financiadores, porque tem uma gravação que depois Mauro Cid, agora no segundo depoimento, disse que seria uma conversa dele com Braga Neto para buscar recursos do PL, que seria para o grupo, né, para aquele pessoal e que ele se referia aos quilos pretos, que é uma parte da tropa de elite do Exército que trata exatamente de missões confidenciais de alto risco, de operações de guerrilha urbana, e aí teria as implicações com os financiadores. Exato, você vê que uma coisa vai sendo ligada à outra. Por mais que a defesa tente alegar, não tem nada a ver, é uma situação isolada, pelo menos as provas que estão aparecendo, a forma como toda a investigação está sendo conduzida, mostra que tem uma ligação ou outra ali que pode complicar a situação do ex-presidente. Agora, Paulo, tem algum tratamento diferenciado pelo fato de ser um ex-presidente? Tem algum paralelo que se possa tratar do tipo processual que atingiu Lula? Algum cuidado que se possa tomar para não haver uma reversão do caso como aconteceu com o atual presidente? Essa é uma pergunta muito importante. Por ser um ex-presidente, o próprio julgamento, o processo, ele tem que ser analisado com um certo cuidado. Nós temos que avaliar, e os ministros do STF, todos os envolvidos, têm que ter esse cuidado na hora de conduzir todo o processo. Claro que isso pode, de algum modo, não do ponto de vista processual, porque ele vai ser tratado como deve ser tratado, devido ao processo legal. Porém, isso pode afetar a imagem do país, no ponto de vista aí mais político, e também aí a questão processual que, se eventualmente houver uma situação como vimos que aconteceu na Lava Jato, de uma suposta perseguição, ou que a forma como o processo vai sendo conduzido não permitiu que a defesa pudesse, de algum modo, ter acesso a documentos, ou se mostra aí, talvez, uma certa parcialidade por parte do julgador, nós vimos, né, na história recente, isso pode, de algum modo, lá na frente, ter uma reversão. Inclusive o local de tramitação, né? Qual seria o foro, a forma como é, se é o processo numa cidade, se é em outra, tudo isso faz diferença para a conclusão. Tudo isso, e é matéria que certamente a defesa vai explorar, certo? Qualquer detalhe dentro do processo penal faz a diferença, porque pode implicar numa nulidade. E agora a última notícia que nós tivemos aí do dia, que está provocando muito burburinho em Brasília, todo mundo querendo entender por quê. O ministro Lewandowski anunciou que foi aceita a delação de Rony Lessa, né, acusado do crime contra Marielle Franco e o motorista dela. Ele já havia citado antes Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E ele é irmão de Chiquinho Brazão, que é deputado federal pela União, também do Rio de Janeiro. E o processo foi do STJ para o STF. Esse seria um motivo? Porque todo mundo está querendo especular quem que é essa pessoa com foro privilegiado que fez com que o processo fosse para o Supremo Tribunal Federal. Pode ser apenas o nome dele? Pode ser, embora o processo esteja sob segredo de justiça, se houver um deputado envolvido, um senador, alguém do Congresso Nacional, isso atrai sim a competência para o Supremo. Então, talvez, diante desses elementos, seja por isso que a competência foi atraída para o Supremo. Porque ninguém entendeu muito o porquê desse pronunciamento de Lewandowski, que a notícia ia ser divulgada de qualquer forma, que foi aceita essa delação, que ela foi homologada, não havia necessidade do ministro da Segurança e Justiça falar, né? Exato, a própria assessoria do Supremo de Comunicação poderia ter, né, emitido essa notícia. Não se sabe por que o ministro resolveu, então, anunciar antes, mas, como você bem disse, foi homologada pelo Supremo. Então, a princípio, o Ministério da Segurança Pública, da Justiça, não tem participação nisso, é com a Justiça mesmo. E agora podem ocorrer operações da polícia em cima dessa homologação. Eu agradeço muito a participação de Paulo Peixoto, que é professor do Damásio e especialista em Direito Constitucional. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês.